Mensagem do céu. Queridos, estamos seguindo aqui com Iov, não é? É uma dramática exposição do sofrimento de uma pessoa que durou alguns meses, tá, queridos? Não durou um ano. Segundo o que nós temos os relatos do próprio Iov, não durou um ano, durou alguns meses o sofrimento dele, que para nós, um sofrimento como esse, quem está com dor, queridos, né, sabe o que é passar alguns meses sofrendo de qualquer moléstia, principalmente uma coisa grave. E agora Bildade, então, no capítulo 25 de Iov, ele vai responder, mas ele não consegue responder à altura, ele não consegue mais ter argumentos em relação a Iov. Então ele tem uma redução do seu discurso, como se ele já tivesse, como eu vou dizer para vocês, como se ele já tivesse esgotado os seus argumentos, não é? Ele já esgotou seus argumentos, ele não consegue mais falar muita coisa. Iov, então, ele vai dizer: Bildade, suíta, ao Eterno pertence o domínio e o poder, ele faz reinar a paz nas alturas celestes, acaso tem número seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante o Eterno, e como seria puro aquele que nasce de mulher? E Iov em nenhum momento se declarou que ele era puro, queridos, não é? Iov, ele coloca que não tem como uma pessoa, se ela for disputar perante o Eterno, se ela for se colocar, entrar numa demanda com o Eterno, não tem como ela vencer, não é? Ela não tem obras para apresentar, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos dediquemos a fazer o que é correto, não temos como nos comparar. Se nós entrarmos numa demanda com o Eterno, nós vamos perder, porque Ele é reto, Ele é justo, Ele é íntegro. Nós somos pó, não é? Então, essa frase de Bildade, do versículo 4 do capítulo 25, como pois seria o justo homem perante o Eterno, e como seria puro aquele que nasce de mulher, mas nunca Iov disse que ele era puro e justo com relação ao Eterno, com relação à maneira dele reinar, a maneira dele agir, a luz que ele emana dele. Ele disse que ele procurou seu procedimento ser reto perante os homens. Ele quis e desejou que o seu procedimento, ele agiu, ele vai falar algumas coisas que ele fez em prol disso, não é? E aí ele continua dizendo coisas que são desconexas para responder a Iov. Versículo 5, eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. Algumas pessoas consideram que aqui está sendo narrado a questão das estrelas erráticas, não é? As estrelas que não têm a sua rota fixada, não é? Então, alguns colocam que ele está tratando de estrelas que têm um procedimento diferente da maior parte das estrelas, não é? Outros dizem que existem situações, como nós sempre, todo Shabat, nós estamos lendo Teilim, colocando acerca Shir LaMa'alot, não é? O cântico de elevação, dizendo que de dia o sol não nos molestaria e à noite a lua não nos causaria dano. Então, como se de alguma maneira esses astros, essas órbitas, eles trazem algum tipo de dano para o homem. Nós sabemos que o Sol tem algumas ondas, algumas frequências que realmente podem trazer um prejuízo humano. Eu creio que todos sabem disso, não é? Mas também dele, por meio dele, o Eterno decidiu trazer coisas para a nossa vida, como a sintetização da vitamina D. Não adianta nós termos a vitamina D se nós não sintetizarmos, não é verdade? E aí, quanto menos o homem quer, ele vai usar o termo inseto, e o filho do homem que é verme. Nós já tratamos acerca disso, o desenvolvimento do feto, aparentemente é muito parecido como se fosse um vermezinho, não é? E nós estejamos mandando elementos suficientes para esse novo corpo, não é? Que as nossas ações, as nossas atitudes façam com que nós tenhamos um novo corpo com todas as suas habilidades e todas as suas necessidades, esse templo, essa mansão celestial, não é? Feita pela mão do Eterno, que é o corpo da nossa habitação, onde nós vamos estar residindo, não é? Que nós estejamos mandando elementos
significativos para nós termos um bom corpo, não é? Eu esses dias estava falando acerca da Maria Flávia, uma criança que teve comprometimento renal, acabou, imagina uma criancinha de 4 anos que teve 6 quilos a mais de água no organismo, né, os rinzinhos ali que tinham parado. Nós estamos em oração por essa criança já há algum tempo. E eu falei: Senhor, nós temos nossos rins funcionais e nós nunca damos graças. Você acorda de manhã dizendo: Senhor, muito obrigada pelos meus rins que estão funcionando, obrigada porque o meu intestino está funcionando, obrigada porque meus ouvidos estão ouvindo, meus olhos estão vendo, obrigada porque eu estou conseguindo engolir o alimento, não somente pelo alimento, mas porque eu consigo engoli-lo, eu consigo digeri-lo. Então, enquanto tudo está funcionando, queridos, é muito fácil nós não darmos o valor adequado e devido que o Eterno tem para que nós demos, não é? Então é muito importante que haja entendimento que a fala que Bildade vem trazendo para Iov não faz nenhum sentido diante daquilo que ele não responde nenhuma pergunta que Iov fez, nenhuma questão do que Iov fez, do que Iov pediu, porque o discurso do capítulo 24 ele encerra pedindo a estes pseudo-amigos que pudessem retratar o que ele dizia, não é? Então ele coloca, Iov 24, 25 diz: se não é assim, então quem me desmentirá e anulará minhas razões? Então Bildade responde, chovendo no molhado, não apresenta as respostas, e Iov volta então, porque o discurso de Bildade foi extremamente curto. E nós vamos para o capítulo 26 por causa disso. Para nós acompanharmos também não é muito longo, então nós conseguiremos fazer o capítulo 25 e 26, eu espero, juntamente aqui. Nós vamos estudar hoje, não é? Então, capítulo 26, versículo 1 em diante: Iov e Jó, porém, respondeu: como sabe ajudar ao que não tem força, ou prestar socorro ao braço que não tem vigor? Ou seja, Iov afirmava sobre a prosperidade do ímpio, e Bildade não fala nada acerca do que ele havia colocado. Por que que o ímpio prospera? Por que que o ímpio está agindo desse modo e ninguém detém a esse ímpio? Eu quero ler para vocês um texto que está em Jeremias, capítulo 12. Nós já lemos muito abaixo, não é? Quando o Eterno responde, que começa no 5. Mas nós vamos ler hoje o capítulo 12, de 1 a 6, completo, aí sem pausas, né? Para você ter entendimento de algo que Jeremias falou. Jeremias disse assim, Jeremias 12, versículo 1 ao 6: justo é, ó Senhor, quando eu entro contigo num pleito, contudo eu falarei contigo dos teus juízos. Olha, então, Jeremias está muito constrangido, porque as pessoas más estão tendo êxito no que elas fazem. Está muito constrangido. Então, ele deixou que aquilo atingisse o seu espírito. E ele chega para o Eterno e diz: olha, o Senhor é justo e eu vou entrar num pleito com o Senhor e eu aconselho você, não importa a situação que você atravessar, não é? Que você não queira se colocar num pleito com o Eterno, porque todos nós, queridos, pecamos e somos destituídos da graça. O Eterno nos dá graça de graça. Nós todos pecamos e fomos destituídos disso. Se ele nos agracia, não é por merecimento nem mérito, é por escolha, não é? E ele entra num pleito porque ele estava muito nervoso. E Iov também faz isso. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Olha, eu não quero falar com o Senhor do meu ponto de vista. Eu estou entrando no pleito, mas eu quero falar do que o Senhor está fazendo. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos, quando nós atribuímos ao Eterno o que quer que seja. E aí a pergunta: por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Então, não era verdade isso que Jeremias está dizendo em Irmiarro aqui. Não são todos os que procedem perfidamente, mas muitas pessoas que procedem perfidamente, elas estão vivendo em paz, não é? E aí ele coloca que o Eterno plantou, e nós sabemos que não foi ele que plantou, não é? Quando se fala do trigo e do joio, que o Senhor coloca sobre isso, mas nós só plantamos trigo, de onde veio esse joio, não é? Os Malachim perguntam para Yeshua, e Yeshua fala: um inimigo fez isso.
E aí ele coloca: plantaste-os, eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios mais longe do coração. Muitas pessoas más usam o nome do Eterno, queridos. O Eterno vai pedir conta disso. Muitas pessoas que nunca levaram uma alma para o Senhor, queridos. Nunca levaram uma pessoa para o conhecimento do Altíssimo. Nunca, não tem uma pessoa que conta: olha, eu conheci o Senhor por meio daquela vida. Não tem um testemunho de vida. Os próprios da própria casa abominam, não é? Mas a pessoa muitas vezes diz que está imbuída do Eterno, não é? Não consegue ver aquilo que está acontecendo diante dos próprios olhos. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês as provas, me provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Então, outra coisa que acontece quando você vê o mal, no caso de Iov, imagina o que ele fez para aqueles homens irem roubar ele, não é? O que ele fez para esses amigos virem acusá-lo? E chega um dado momento que nós nos posicionamos querendo a justiça para o outro, esquecendo que nós somos também herdeiros da mesma graça de todos que serão salvos, não é? Até quando estará de luto a terra e secará a erva de todo o campo por causa da maldade dos que habitam nela? Perece os animais e as aves, porquanto dizem, as pessoas dizem, ele não verá o nosso fim. Ou seja, nós não vamos ser destruídos. Nós, Irmiarro, Jeremias, ele não vai ver o nosso fim, né? Jeremias vai se lascar com as suas profecias, com a sua palavra ali. E aí o Eterno responde: se tu te afadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguros, o que te fará na floresta do Iarden, do Jordão? Porque era uma floresta fechada, tinha muitos animais, não é? Muitos perigos naquele momento. E aí ele vai falar de coisas que ele não estava vendo. Pessoas que ele se refugiava nelas, porque até os teus amigos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não confie neles ainda que te digam coisas boas. Então, Jeremias estava num momento muito difícil da sua vida. Iov estava num momento muito difícil da sua vida. Mas nós não podemos dizer que o perverso está prosperando no seu caminho e ninguém vai prestar contas diante do Eterno de todas as suas ações. Nós temos situações onde o Eterno vai nos livrar, e nós temos a situação de Nabote, queridos. A vinha de Nabote, tudo que aquele homem queria era tomar o direito da herança que Nabote tinha, o rei Acabe. Então, não é uma situação simplista e conformista, de jeito nenhum. Mas nós precisamos ter entendimento: o Eterno não tem prazer em nenhuma forma de mal, e nós não podemos entrar no pleito com ele, porque hoje estão acontecendo coisas ruins na Terra, porque hoje a biotecnologia está destruindo a humanidade. Nós não podemos atribuir ao Eterno isso. O homem tem cavado isso com as suas próprias mãos. Mas o Eterno quer nos ajudar e quer nos livrar, como ele fez com Iov. Vamos lá. Versículo 3. Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Ou seja, fala essas coisas aí, a pessoa é acreditada, o que ela está dizendo parece que tem sabedoria, para pessoas que não têm conhecimento. Imagina eu chegar para uma pessoa e falar que o bandido está falando a verdade, queridos. Não é? Todo mundo sabe: olha, isso aqui aconteceu situações de corrupção, isso aqui aconteceu situações, e ali existe alguma coisa publicada. Isso acontece demais na área política, queridos. Que o Eterno nos ajude nesse tempo. Oremos pela nossa nação. Versículo 4. Com a ajuda de quem proferes tais palavras, ou quem é o Espírito que fala em ti? Isso, queridos, o que Iov falou, nós precisamos fazer todo o tempo, queridos. Todo o tempo. Nós precisamos discernir que espírito alguém está falando conosco. Às vezes a pessoa está lá na tua frente, amados, a pessoa pode enganar muitos, como aconteceu com Irmiarro. O Eterno falando para ele: olha, você está falando isso e você está se apegando aí na tua família? Eu vou te contar o que a tua família está fazendo com você. Como é bom poder ouvir ao Eterno. Queridos, guarde o versículo 4. Com a ajuda de quem profere tais palavras? De Rassatã,
De quem é o espírito que fala em ti? De Rassatã. Esses homens estavam agindo com acusações, com coisas imorais, coisas terríveis, que não tinha nada a ver com o procedimento que Iove tinha. A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. Aqui o termo é bem complexo tratar isso com vocês, porque nós estamos falando, na verdade, não de mortos aqui, claramente, nós estamos falando de habitantes debaixo das águas. Alguns lugares vai trazer aqui como sendo os refaíns, não é? Outras pessoas, cada um tem uma interpretação do que está acontecendo, mas esse mesmo texto nós já estudamos em Risgalos, onde vai dizer para a gente, em Risgalos 20, versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam. Então o mar tem quem está lá nele, a morte e o além entregaram os mortos que neles também haviam. E aqui nós temos uma coisa complexa, porque a morte aqui, além de ser tratada como um indivíduo de ação, ela é tratada como um lugar. A morte aqui ela é tratada como um lugar. Então eu tenho 3 lugares onde os mortos estão, num que fala do mar, e aqui Iove vai falar sobre aqueles que estão embaixo do mar como sendo necessariamente não mortos, mas ele vai falar de seres que estivessem ali embaixo das águas com seus habitantes, não é? E não a alma dos mortos necessariamente, não é? Então o Eterno o sabe, porque tudo está desnudo perante ele. Mas Iove, quando começa a falar, ele fala as coisas com propriedade. Versículo 6, o além está desnudo diante dele. Nós já sabemos que o além vai devolver também, e não há coberta para o Sheol. Ou seja, os 3 lugares citados em Risgalos são citados aqui como os 3 lugares de habitação de almas, ou enfim, talvez também de indivíduos, se estiverem tratando os refaíns. Não sabemos, não é? Versículo 7, ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem, ou seja, ninguém vai poder ver onde ele está. Aqui é muito interessante o versículo 10, traçou um círculo à superfície das águas, e é muito interessante isso, porque vai falar aí do formato, que a gente não pode ficar abordando, não é? Mas vai falar do formato, como é que é a estrutura do mar ao redor, não é? Enfim, mas deixando bastante claro que nível do mar é nível do mar, até o confim da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça, ou seja, a sua presença traz temor e tremor no céu. Com a sua força fende o mar, e com seu entendimento abate o adversário. Somente o Eterno pode abater o adversário, queridos. Não é? Teirim 37, esqueça a ira, abandone o furor, certamente isso acabará mal. Pelo seu sopro ele aclara os céus, e a sua mão fere o dragão veloz. Fala de um ser intitulado como dragão veloz dentro das escrituras, e que muitos atribuem a esse dragão exatamente o que está em Risgalos, não é? Sobre o dragão que caiu sobre a terra, toda a condição. Se você não fez o curso de Risgalos, vale a pena você estudar, não para ter temor, não para ter medo, mas para ter conhecimento de que quando se trata desse dragão, inclusive quando abre a boca, não é? O dragão, a besta e o falso profeta, eles tinham demônios dentro deles, operando por meio deles. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele. Ou seja, o que nós conhecemos do Eterno? Você está me falando, Bildade, do quê? Sabe o que nós sabemos dele? Um sussurro, um nada.
O que nós sabemos? Você está querendo falar quem Ele é. Você está querendo manifestar que as estrelas não são retas, a lua para Ele não é... do que você está falando, homem? Quem é que vai conhecer o Eterno? Ele é um sopro que nós temos ouvido dEle. Mas o trovão do seu poder, quem é que vai entender? Quem vai entender as vozes que saem do trono de Hashem? E vozes que Ele determina bênção sobre a tua vida, bênção sobre os teus filhos, bênção sobre os teus irmãos, bênção sobre os enfermos, bênção para o equilíbrio da tua casa. Talvez hoje você está dizendo, céu, não tem como corrigir, não tem, mas quando trovejar, meu querido e minha querida, do alto céus, a tua resposta, você vai ver cura. Céu, não tenho, eu estou com meu filho lá, viciado em drogas, destruindo tudo, ele está destruindo as nossas vidas. O Senhor disse que não me deu filho para iniquidade, não me deu filho para perdição. Pronuncie essa palavra, não acredite nos seus olhos, não acredite naquilo que os seus olhos te mostram, pronuncie a palavra do Eterno. Perante você esse mar vai se abrir em nome de Yeshua, porque Ele faz isso. Ele faz isso. Ele abre um caminho para você onde não tem. Abram portas para você poder colocar esse parente na casa de recuperação, que esse parente possa sair, possa se posicionar em prol da sua própria vida, possa o teu casamento ser restaurado, esse problema econômico saia do teu caminho, porque o Eterno tem prazer na prosperidade dos teus servos. Pronuncie a palavra. Pega um caderno, meu querido e minha querida, o seu caderninho, meu caderno, Senhor, meu caderno das palavras do Senhor. Não coloque só palavras positivas. Coloque também quem desagrada o Eterno. Coloca palavras ali, porque quando você for tentado a fazer alguma coisa, for tentado a ira, for tentado a fazer algo que não procede do Senhor, você vai ter aquela palavra ardendo no seu coração. Abre lá seu caderninho. Às vezes, por que eu estou fazendo meu caderninho, queridos? Eu estou fazendo meu caderninho porque eu sei aonde está. Eu sei que o texto existe, mas se eu não tiver a chave bíblica, na hora que eu mais precisava, eu não achava. Agora com o caderninho eu estou colocando por tópicos. O que eu preciso todos os dias da minha vida. Eu não posso viver segundo o meu entendimento, segundo o procedimento que eu vejo perante os meus olhos, o meu ouvido, as opressões que chegam ao meu espírito. Eu tenho de viver segundo a palavra do Eterno. E queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês são uma bênção na minha vida. Porque eu faço muita coisa porque eu tenho de fazer para agradar ao Pai. Mas muita coisa, a minha motivação é para que, se o Eterno fizer isso na minha vida, Ele vai fazer na sua também. E eu vou poder ser um modelo na sua vida de bênção. Para que você tenha força de ser melhor. Para que você tenha força de ter êxito. Para que você saiba que a palavra de Hashem é verdadeira. É para isso que eu vivo. Eu vivo para isso. Para ser um instrumento dEle na vida sua, porque você é amado e amada. Queridos, meu coração não é um coração perfeito, é um coração deficiente. Mas eu amo tanto a sua vida. Eu não consigo comportar dentro da minha mente o quanto o Eterno te ama. Não duvide do amor do Eterno. Não importa qual seja a situação, Ele está lutando por você. Ele está lutando ao seu lado. Ele está indo à sua frente. E muitas vezes você não vê Ele na sua frente porque Ele está atrás de você te protegendo. Você olha e não vê nada, porque Ele está atrás de você, vencendo os teus inimigos, vencendo os teus adversários. Ele está batalhando por causas que você desconhece. Neste momento Ele faz isso pela sua vida e pela minha vida. Queridos, não duvide do caráter do Eterno. Eu tenho o desejo claro de fazer uma parte do meu caderninho só atributos do Eterno, que são imutáveis. Você muda, eu mudo. Mas o Eterno não muda jamais. Que você possa confiar nele. Iov teve um encontro extraordinário com o Eterno. E eu espero de todo o coração que a finalização para onde nós estamos caminhando desse curso também traga para você uma finalização de um encontro verdadeiro a cada dia da sua vida com aquele que pode todas as coisas. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, ajuda-nos a tomarmos decisões nas nossas vidas pautados na Tua direção somente. Ajuda-nos também a sermos responsáveis pelas decisões que nós tomamos, não atribuindo a outros. Nos ajude a responder, Pai, a qualquer um que nos pergunte a razão da nossa confiança. Nos ajude a estarmos diante do Senhor em unidade, como o Senhor nos ordenou,
mas em unidade principalmente com a tua Ruach HaKodesh. Ajuda-nos a lutar pelas nossas crianças, a lutar as batalhas procedentes do teu Espírito e ajuda-nos a seguir, em espírito e em verdade, fazendo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, o Senhor é tão amoroso e tão bondoso. Minha alma, Pai, exulta na tua salvação. Que bem eu poderia te dar, Pai, por essas vidas. Que bem eu poderia te entregar por cada vida que o Senhor me deu. O Senhor me agraciou a conviver, a amar, a conviver. O que eu poderia lhe dar por isso, Pai? Coisas são compráveis, adquiríveis e podem ser perdidas. Mas vidas, Pai, pessoas preciosas diante de Ti. Só o Senhor pode trazer unidade entre teu corpo e teu povo. Livra-nos, Pai, de toda sorte de mal. Levanta-te na defesa do teu povo. Guarda a saúde do teu povo. Eu te suplico, Pai, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.